pessoal, vamos para mais uma videoaula e hoje nós vamos trabalhar um tema que é a reprodução dos seres vivos. Então, a reprodução ela é importante para a perpetuação das espécies, né? Porque ela permite que novos indivíduos sejam gerados, isso continuadamente. Então, nós temos dois tipos de reprodução. Nós temos a reprodução assexuada e a reprodução sexuada. Na reprodução assexuada, ela ocorre a troca, não ocorre a troca de material genético, certo? E nós temos dois lados, um lado bom e um lado ruim nisso, sem essa troca desse material genético. O lado bom é que há um pouco gasto de energia e ela acontece de forma muito rápida. O lado ruim desse tipo de reprodução é porque há pouca ou nenhuma variabilidade genética. Esse tipo de reprodução ela é comum em bactérias, em protozoários, fungos, algas unicelulares, mas também ela pode ocorrer em alguns grupos de animais, como por exemplo, ela pode ocorrer nos quinidários, nas hidras, pode ocorrer também nos platelmintos, que são nas planárias, e pode ocorrer com os equinodermos, com o exemplo que é a estrela do mar. Então, nós vamos trabalhar aqui 4 tipos de reproduções assexuadas. Existe outros tipos? Sim, existem outros tipos de reprodução assexuada, mas o que nós vamos trabalhar aqui são esses 4. Primeiro é a que nós chamamos de fissão binária ou divisão binária, ou ainda pode ser chamada de cisparidade, que é a forma mais comum de reprodução entre bactérias e entre protozoários. Então, as células desses organismos, elas sofrem uma divisão celular, formando 2 células filhas idênticas à célula original. Já no outro tipo de reprodução, que é o brotamento, ocorre quando de um organismo se forma um broto, se forma um novo indivíduo, né? Esse broto ele fica preso ao seu corpo, ou seja, em seu corpo vai formar esse novo broto que depois vai cair em uma determinada superfície e vai dar origem a um outro ser vivo. Já a gemulação, que é um outro tipo de reprodução assexuada, é uma série de células que se agrupam dentro do corpo do progenitor. Então, aqui uma diferença entre o brotamento e a gemulação é que no brotamento é um broto que vai nascer sobre o corpo do indivíduo e na gemulação vai ocorrer dentro do organismo desse indivíduo. Então, se forma o que nós chamamos que é uma gêmula, que ao sair do corpo ele se fixa no ambiente e forma um novo ser vivo. Um outro tipo de reprodução que nós temos é a fragmentação. Aqui nessa fragmentação, um animal ele se fragmenta, né, em 2 partes, né? Que aqui é o sonho de todo ser humano, né? Conseguir quando sofrer algum tipo de dano em alguma parte do organismo, ter esse tipo de, vamos dizer assim, de fragmentação, né? Nascer uma nova parte, que não acontece, né? Só acontece no caso aqui com as planárias e a estrela do mar. Né? Um outro tipo que nós temos aqui é a parternogênese ou origem virgem, né? Que é quando ocorre o nascimento de um indivíduo apenas com o desenvolvimento do óvulo feminino, sem que haja para isso a fecundação pelo espermatozoide de um macho. Esse tipo de reprodução aqui, ela vai acontecer nas abelhas, em lagartas, pode acontecer também com salamandras, pulgões, alguns peixes, como no caso do tubarão-martelo. Nesse caso aqui, é só simplesmente a fêmea, ela vai gerar, no caso das abelhas aqui, uma fêmea, né? O ovo não vai ser fertilizado pelo espermatozoide e através desse ovo vai gerar novos filhos e eles todos vão ser machos, né? Na verdade, novos indivíduos e vão ser machos. No caso aqui, quando esse óvulo ele é fecundado pelo espermatozoide aqui, vai gerar somente fêmeas, ou rainhas ou operárias, né? Já na reprodução sexuada, nós temos aqui, já existe a troca de material genético, né? Que é a principal característica entre a reprodução sexuada e a assexuada, é que na reprodução sexuada há a troca do material genético, onde não ocorre na reprodução assexuada. A parte boa, né, o bom desse tipo de reprodução é que há uma grande variabilidade genética e a questão ruim aqui é o gasto de energia, né, e o gasto de tempo. Então, se demora muito, né, a gente tira pela gestação dos mamíferos, né, dependendo do mamífero, no nosso caso, que são os seres humanos, são 9 meses. Então, há um gasto tanto de energia como um gasto de tempo. E aqui a gente não existe tipos de reprodução sexuada. Nós vamos existe uma classificação, que essa classificação ela vai ser quanto ao sexo,
quanto ao desenvolvimento, quanto à fecundação e quanto à fecundação mais o desenvolvimento do embrião. No caso aqui, quanto ao sexo, ele pode ser monóico ou dioico. Ele vai ser monóico quando cada indivíduo possui o aparelho reprodutor, tanto o aparelho reprodutor masculino quanto o feminino, que é o que nós chamamos aqui de hermafrodita. Um exemplo que nós temos aqui é a minhoca, lesma, a tênia. Já o dioico, cada indivíduo apresenta um único sexo e produz apenas um tipo de gameta, ou a gameta masculina ou a gameta feminina, dependendo do sexo. Um exemplo aqui que nós temos é o que acontece nos mamíferos. Já quanto ao desenvolvimento, ele pode ser direto ou indireto. Ele vai ser direto quando nascem indivíduos semelhantes ao indivíduo adulto. Exemplo, somos nós mamíferos, né? Já o desenvolvimento indireto é quando o indivíduo que nasce, ele é muito diferente do adulto. É um processo que nós chamamos de metamorfose, de transformação. Aqui, no caso, vai apresentar um estágio larval. Um exemplo que nós temos aqui são as borboletas. Quanto à fecundação, essa fecundação ela pode ser interna ou ela pode ser externa. Ela vai ser interna quando acontece dentro do organismo, né? Um exemplo aqui, isso acontece com os mamíferos, com os insetos, com os répteis, com as aves. E ela vai ser externa quando ela vai ocorrer fora do organismo. Isso em um meio líquido. Um exemplo são os anfíbios e os peixes. Já quanto à fecundação mais o desenvolvimento embrionário, ele vai ser ovíparos, né, quando põe ovos, e vivíparos, quando esse ser vivo ele nasce através de uma placenta. E nós temos uma outra questão aqui, que é o que nós chamamos, que é o dimorfismo sexual, que são diferenças bem visíveis que existem entre os machos e as fêmeas.